Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que estão me assistindo. Estamos no terceiro dia com o desafio Bíblia Whole, que é a Bíblia inteira. E nós estamos no terceiro capítulo de Gênesis, que diz o relato da queda. Gênesis capítulo 3, versículo 1 em diante. Ora, se você não assistiu os dois primeiros episódios, eles estão disponíveis no nosso canal, tanto na playlist quanto nos vídeos lançados diariamente. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu: É isso mesmo. Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Eu achei interessante aqui que a mulher, que pelo que eu entendi, para a mulher, Deus falou: nem toquem nele. Quando a gente vê aqui no capítulo 2, no versículo 16, diz: E o Senhor ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Mas a mulher, ela traz uma informação a mais, que é o quê? Nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, você vê que a serpente é mentirosa. Ela mente descaradamente. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto. Você vê que, continuando, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. No primeiro episódio a gente leu que eles estavam nus, eles andavam nus e não sentiam vergonha. Ouvindo o homem, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então a serpente, em certa parte, ela falou verdade, né? Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde está você? Cara, eu achei interessante que eles pegaram algo para se cobrir. É como se fosse natural. Tipo, sem a presença de Deus, nós estamos descobertos. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? Calma, voltando um pouco. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia,
Então, aqui no fim do dia, tipo umas 6 horas, esconderam-se da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim. E além deles se cobrirem, eles não se aproximaram mesmo cobertos. Eles, talvez a vergonha ou o medo, fizeram com que eles não aparecessem na presença do Senhor. Então eles se esconderam entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Então a causa foi o medo mesmo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem. Eu acho interessante que Deus faz perguntas para o homem, né? Porque mesmo o homem errando e pecando, uma das formas da gente acolher alguém é ouvindo essa pessoa. E você vê que Deus ele faz perguntas, ele quer ouvir a gente, ele quer entender o nosso lado. Disse o homem, claro que ele já entende, ele já sabe de tudo, mas você vê que é um ato de amor aqui, ao meu ver. Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companhia. Olha, colocando a culpa no outro. Que me deu o fruto da árvore e eu comi. Já aconteceu isso uma vez, nossa, quando eu era um pouco mais jovem, adolescente, tava eu e meu irmão brincando com uma chave e ele tava na parte de baixo ou na parte de cima, né? A gente brincando de jogar a chave um pro outro. Joga a chave! Aí nisso, atrás de mim tinha a porta de vidro, apartamento, tinha uma porta de vidro, daquelas antigas. E eu não consegui pegar a chave, o vidro trincou, o velho saiu lá de dentro, ele falou, que não sei o que, tarará, tarará. Aí eu lembro que na hora eu apontei pro Lucas. Foi ele aqui, nossa, cara. Eu faria diferente hoje, né? Colocaria no peito a responsabilidade, falar, fui eu mesmo, perdão aí. Eu pediria perdão, desculpa, né? Mas com a minha visão naquela época, eu fiquei com medo e foi ele, tal. E às vezes, na hora do nervoso, olha o que a gente não faz, né? Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Uau! Como se ela tivesse enfiado goela abaixo a comida nele. O Senhor Deus perguntou então à mulher: Que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos. Você vê que nenhum dos dois eles pegaram a responsabilidade. Então o Senhor Deus declarou à serpente: Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos do... Nossa, ele nem quis ouvir o lado da serpente, tá vendo, gente? A gente não deve ouvir. Pra que, Eva, você deu ouvido à serpente? Uma vez que você fez isso, maldita é você. Deus, ele não realmente, ele não quis ouvir o lado da serpente. Uma vez que você fez isso, maldito é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu vento você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher. Olha que interessante isso. Olha o que está escrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Bom, aqui está dizendo que a antiga serpente é o diabo, Satanás. E agora vamos olhar esse contexto novamente.
Então o Senhor declarou Deus à serpente: uma vez que você fez isso, maldito. Ou seja, ele não quis ouvir a serpente. O que eu entendo disso, irmãos? Não ouça o diabo. Não ouça o que Satanás diz. Não converse com os demônios, gente. Uma vez que você fez isso, maldito é você entre todos os rebanhos domésticos, e entre todos os animais selvagens, sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher. Na minha Bíblia de estudo, olha o que está escrito. O dragão, a antiga serpente, representa Satanás, e a mulher representa a mãe de Jesus. E Jesus é a semente dela. Olha o que diz: porém, inimizade entre você, ou seja, está falando da serpente, Satanás, e a mulher, aqui representa a mãe de Jesus, entre a sua descendência. Em hebraico, significa semente, ou seja, aqui está falando de Jesus. Entre a sua descendência e o descendente, ou seja, a semente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Alguns pregadores dizem que os sofrimentos de Jesus. Imagina a serpente, como é que ela, ela mordendo o calcanhar e Jesus pisando na cabeça da serpente. Então, Cristo ele sofreu, né? Eles falam que os sofrimentos de Jesus até a morte foram essa ferida do calcanhar dele. E olha o que diz na minha Bíblia de estudo. A morte e ressurreição de Jesus garantem a vitória final sobre Satanás e a morte. Sua vitória começa com sua vinda ao mundo, na encarnação, que lá diz em 1 João, que o verbo se fez carne, tarará, e culminará quando ele voltar. Agora vamos continuar. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou. Então, que Jesus, né? Tarará, tarará. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, então foi uma ordem de Deus. Maldita é a terra por sua causa. Deus ele desviou a sentença de Adão para a terra. Com sofrimento, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento, você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Geralmente é o que acontece, né? Quando a gente morre, os ossos viram pó. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Isso aqui representa Jesus, hein? O Senhor Deus fez roupas de pele. Alguém teve que morrer, um animal morreu aqui. E com elas vestiu Adão e sua mulher. Representa o sacrifício de Cristo. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós. Então aquilo que Satanás falou, nessa parte também é verdade. Eles realmente se tornaram como Deus, conhecendo bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida, e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo, da qual fora tirado. Cara, é importante, né? Imagina se a gente come daquele fruto, Adão e Eva comem daquele fruto.
aí eles vivem eternamente corrompidos. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Ou seja, esses querubins e essa espada flamejante ficaram impedindo eles de acessarem essa árvore da vida. Para quem quiser saber sobre a aparência desses querubins, em Ezequiel capítulo 1, se eu não me engano, fala sobre eles. Que tinham 4 olhos, quer dizer, 4 rostos, 4 asas, tinham também rostos de animais, né? Tipo, eles tinham aparência de homem, né? Aparência física de homem, só que eles tinham 4 rostos de animais diferentes, de águia, de leão, e os pés, se eu não me engano, é como se fosse de touro, polido. Interessante. Recomendo vocês darem uma olhada depois ou pesquisar na internet a aparência de um querubim. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixe seu like, comenta e compartilha. Continue nos acompanhando e escreva, né, nos comentários o que você está achando dessas dessa nossa série. Bíblia completa, Bíblia Holy. 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 Bom, até mais.